É, amigo, é. E olha só quem voltou aqui pra vocês. Esse quadro, que há muito não fazia vídeo pra vocês, que é o Fruto Proibido, né? Porque eu comecei a fazer a onda de fazer vídeos com o meu rosto, porque as pessoas têm algum tipo de fixação em ver o rosto das pessoas enquanto elas estão falando, né? Porque toda vez que eu fazia um podcast, o pessoal falava, pô, compra uma câmera, cara, pô, grava você mesmo, mostra aí o seu rosto. E, assim, até funcionou, mas não é um estilo de gravação que combina muito comigo, né? Porque eu não tenho tanta liberdade pra falar as coisas que eu quero falar. E no fim das contas não fica realmente tão bom quanto ficaria quando eu fazia num formato de áudio, né? Porque eu tenho uma certa liberdade maior porque eu não preciso ficar olhando pra câmera, não preciso fazer toda aquela pompa e toda aquela coisa esquisita que é uma câmera olhando pra minha cara, né? Porque, querendo ou não, me irrita pra caramba, né? E aí, assim, com esse formato de podcast, eu consigo falar por mais tempo, inclusive. Consigo falar mais coisas e me soltar mais e falar aqui com vocês. E vocês não precisam ficar olhando pra tela, vocês só deixam o celular fazendo alguma outra coisa, deixa no Alt Tab se você estiver no computador e deixa, sei lá, na cozinha quando você tá lavando a louça, entendeu? Você deixa no seu fone de ouvido e aí vai me escutando enquanto eu tô falando aqui. E aí você não precisa ficar olhando pra minha cara, né? Tem gente que gosta, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que muita gente só entrou no meu canal porque, sei lá, ficou no vídeo porque achou eu, não sei, não feio, né? E aí gostou do que viu, gostou da minha voz. Geralmente o povo fala da minha voz, né? Então se o povo gosta mais da minha voz, então deixe que seja um podcast, né? É mais fácil do que mostrar o meu rosto, né? Porque eu não tenho nenhum estúdio, nem nada do tipo, então não faz muito sentido. Mas um direto ao ponto, né? Depois de ter enrolado um tempão aqui, eu vou fazer um podcast dessa vez. Não, Fruto Proibido, né? Eu tenho que criar umas coisas diferentes pra esse quadro, né? Que é sobre o filme novo que lançou aí, o Extermínio, né? Eu fiz um vídeo, né, naquele formato que eu tava fazendo esses dias, mostrando meu rosto e tudo e tal, aquele formato meio que durava 15 minutos, eu fazendo uma análise bem rasa, né? Porque eu tinha acabado de sair do filme, eu tava querendo ou não gravar, pra mim é um negócio complicado, e ainda mais quando eu tenho que ficar olhando pra câmera assim, eu fico me vendo assim, é esquisito, né? E aí eu sou muito exigente comigo mesmo, então eu prefiro falar sozinho, deixar esse loop aí enquanto eu tô falando, né? Então eu fiz aqui umas configurações diferentes. O som ficou melhor, eu tô com agora um soundpad, né? Tem uma música de fundo que ela meio que vai se comprimindo enquanto eu tô falando, né? Que eu acho que é mais interessante pra fazer o podcast, que agora eu tenho sons, né? Pra colocar aqui, né? E tá tudo configurado. Ao invés de eu ter que ficar mudando de um lado pra outro com o vídeo e trava pra caramba, né? Toda vez que eu usava isso. Minha CPU ainda não tá tancando, mas já é melhor do que mostrar a câmera, mostrar imagem de captura, né? Então é isso aí, estamos aqui. Bom, quando eu fiz o vídeo sobre esse filme, né, O Extermínio, eu esqueci de muitos detalhes. Eu foquei muito em alguns aspectos meio acidentais do filme. Eu não tinha chegado ainda no que era essencial do que o roteirista, né, queria dizer. Porque o diferencial, inclusive, desse filme é que o roteiro e a direção são dos mesmos que fizeram o primeiro filme, né? Que foram eles que fizeram com que a franquia tivesse alguma força, né? Porque o filme chocou pelo fato de que ele era uma abordagem um pouco diferente, porque é uma pessoa totalmente perdida ali, não sabia o que estava acontecendo, simplesmente acordou em um mundo no apocalipse, né? E nós, de certa forma, estávamos perdidos juntos com eles, né? E aí, toda a pegada VHS, né? Não sei se era VHS, mas toda aquela pegada de... Não sei se era videocassete, era alguma coisa assim. Era um tipo de gravação meio ruinzinha, né? Foi com Cillian Murphy. 2002 e tal, e deu uma mudada, o pessoal falou, caramba, tem alguma coisa de interessante aqui, além de simplesmente zumbis, né? E o roteirista desse filme, vou até pegar aqui pra vocês, é o Alex Garland, né? Que é um cara que eu gosto pra caramba. Por quê? Os roteiros dele são dos melhores que ele... Assim, ele estreou com uma fantastiquíssima, né? Estreou na direção, no caso, né? Porque no roteiro ele já tinha desde os anos 2000... desde os anos 2000. Ele já tava fazendo roteiro. Mas o primeiro filme que ele dirigiu foi Ex Machina. E o outro foi Guerra Civil, né? E em Ex Machina é um dos filmes que eu mais gosto, né? Apesar dele ter toda aquela pegada meio modernista, né? Que geralmente os filmes de hoje em dia tem. Não tem muito o que fazer, né? Eu acho que ele é muito bem escrito, não só na forma com que ele desenvolve os personagens dentro da trama, mas como também as ideias que ele vai inserindo ali dentro, sabe?
tanto os diálogos como a forma com que progride o logos da Eva, né? É Eve, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente tanto do filme, eu já perdi um pouquinho a minha memória. Mas ainda assim eu acho aquele filme muito bem feito, as frases são bem construídas e ele tem essa capacidade de escrever uns roteiros em situações pequenas ou fechadas, ou em situações específicas, né? E aí nesse filme, né, inclusive ele fez o Guerra Civil, que é um novo, né? Eu não achei tudo isso, mas é um filme até que interessante. Mas o interessante nesse filme de agora é que ele soube fazer uma espécie de uma progressão, né? Porque o filme inteiro, ele trabalha em simbolismo dúplice, né? Vários simbolismos são dúplices, né? Eles significam opostos ao mesmo tempo, né? É uma coisa interessante porque geralmente isso é usado quando as tramas vão virar, né? Quando você vai fazer uma virada de trama, é muito interessante que você use símbolos que possam ter propriedades que possam se opor, né? Ser opostas. Por exemplo, uma pessoa que ela é uma pessoa só, que é um indivíduo específico com características próprias, que na verdade, no fim das contas, ele é uma extensão de outra pessoa, né? Que é o caso de Clube da Luta. Ele parece ser uma pessoa única, uma pessoa totalmente diferente, mas no fim ele é a mesma pessoa que o narrador, né? Que o personagem principal. E todo o simbolismo dele é dúplice, né? E, por exemplo, uma pessoa que é extremamente viva, que está sempre procurando descobrir o que significa a morte, no fim das contas é um morto, assim como todos os outros que ele está procurando, né? Que é o caso de Sexto Sentido. E assim se vai para vários filmes que tem esses plot twists, mas não precisa ser um plot twist como esses filmes que eu citei, né? Pode ser simplesmente uma virada de trama em que as coisas vão se alterando, né? Então, nesse caso específico, existem algumas coisas, né? Porque, no fim das contas, esse arco é sobre o personagem principal, que é o Spike, que é a criança do filme. E esse Spike, ele sai de um momento dele sair dos mitos da infância para ir pra vida adulta, né? E ele vai descobrindo que o mundo não é aquilo que ele pensou, né? Inclusive esse poema que muita gente cita, né? Que foi usado com um método de tortura e coisa do tipo. Que eles usaram no começo do filme, que tem no trailer, né? Que tem aquelas frases repetitivas. Ele tem muito a respeito disso, né? Que a frase principal, a linha, a deadline, né? A linha mais forte, a punchline daquele poema é justamente Guerra não há tréguas, né? Guerra não há tréguas, né? Porque o mundo que eles vivem é um mundo de eterna guerra, né? De certa forma é uma filosofia meio Thomas Hobbes, né? Que a Inglaterra, né? Inclusive outra coisa muito principal desse filme é que o fato de que ele foi escrito e dirigido por... Na verdade o escritor... escrito e dirigido por britânicos, né? E a arte britânica, depois de... Muito principalmente por conta de Monty Python, né? Ela se tornou um ode ao estamento burocrático, né? Justamente pelo fato de que a Inglaterra é um reinado burocrático, né? Existe toda uma pompa, uma demagogia muito forte, né? Porque não é uma monarquia como antigamente, que existia todo um quê em que o rei realmente expressava sua vontade durante o governo, né? É muito mais uma questão de símbolos meio não muito dotados de significado, né? Então o rei, ele exerce o símbolo a vida inteira, né? Ele não é um rei, ele exerce o símbolo de ser rei, né? É como se ele tivesse que carregar uma mácula, uma simbologia que ele nem sequer significa aquilo ali, né? Ele vem de uma linhagem que ele não entende mais, né? Tanto que isso foi se quebrando com o tempo na Inglaterra. E os ingleses, né, justamente por nascerem numa terra de um império, né? Já nasce com um império para se chamar de seu. Ele já vem com essa, meio que de fábrica, essa burocracia dentro de si, né? Que eles sempre vão citando isso, né? Também muito por causa do monopólio da BBC, né? Também pelo fato da cultura deles ser assim, né? Eles têm um patriotismo bastante estamental, né? Bastante fiduciário nesse sentido. Então, o filme inteiro é uma referência tanto à Covid, né, tanto quanto também o Brexit, né? Que existe a noção de que eles foram isolados naquela ilha, que foram contaminados, né? Mas para dar um panorama geral do que é esse filme, né? Eu vou até pegar aqui a sinopse
porque eu tô com uma preguiça do caramba de fazer uma sinopse pra vocês aqui. Então vou pegar a sinopse do filme aqui pra vocês. Ainda vivendo em quarentena devido ao vírus da raiva, um sobrevivente decide se aventurar no coração sombrio do continente. O sobrevivente, nesse caso, é o Spike, a criança. Ele logo descobre que uma mutação que se espalhou não apenas para infectados, mas também para os sobreviventes. Muito ruim essas... Meu Deus do céu, velho. É impressionante essas sinopses que eles fazem, que não explica bosta nenhuma, né? Alguns eles fazem que dão spoiler, mas pelo menos que explicassem, né? Inclusive esse filme tá com péssimas avaliações, eu não entendo porquê, né? Mas ok. Vou dar uma sinopse melhor pra vocês. Basicamente, uma criança que é ensinada pelo pai, indo ao continente, porque eles... Vamos lá. Existe uma infecção da raiva que atingiu a humanidade, mas principalmente a Inglaterra. Então, eles se isolaram ali numa espécie de cidade, um vilarejo, pra longe do continente. E eles só conseguem sair dali através de uma ponte que eles fizeram, que só dá pra passar quando a água tá baixa, né? A maré tá baixa. Senão eles são devorados pelas ondas. E aí, o rapaz, que é o Spike, filho do Jamie, ele faz uma espécie de ritual de iniciação junto com que a comunidade inteira faz, pra pegar os suprimentos e pegar as coisas do continente pra levar pra ilha, pro vilarejo. Então ele é levado junto com o pai dele, e aí ele começa a perceber como realmente é o mundo lá fora, né? E é bastante interessante essa cena que acontece isso, né? Tem umas coisas bastante icônicas, né? Que começa a passar algumas cenas de guerra reais e algumas cenas do filme Henrique V, né? E aquele filme e todas essas imagens que aparecem na tela é como se demonstrasse os mitos se mostrando na mente do... Uma paranoia, né? Se mostrando na mente do rapaz, do Spike, enquanto ele está indo até lá, né? Então a construção de todo o mito criado dentro do vilarejo, em que ele vai contemplar quando ele chegar ao continente e ver realmente o que ele foi dito que é, né? Então ele mata os zumbis e ele percebe que alguns ele não consegue, e aí o pai dele, quando ele volta, ele mente dizendo que ele conseguiu, né? Que ele atirou na cabeça de todos, que ele era um matador, né? E junto a isso também é o fato dele ter percebido que o pai dele estava traindo a mãe dele. E traindo a mãe dele enquanto ela estava doente, né? Porque outra parte muito importante da lore é o fato da mãe dele estar com uma espécie de Alzheimer, né? No começo parece que é isso. Que ela começa a esquecer das coisas, ela pensa que ela tá no passado ainda. Ela começa a confundir as pessoas umas com as outras. No começo do filme ele acha que que o Spike vai pra escola, mas na escola não tem mais... O que tem é a escola do vilarejo, né? Não é a mesma coisa que era antigamente na civilização. E aí ele vai perdendo esses mitos, né? Porque esses mitos são criados justamente porque a Inglaterra sendo isolada de volta, eles meio que voltam pra como eles eram no passado, né? Eles começam a voltar pra algumas simbologias do passado e os mitos que eles tinham, né? Da Inglaterra. Tanto que é por isso que aparecem as cenas de guerra, que por isso que aparecem as cenas do Henrique V, as cenas do passado, né? Porque é como se tornou a Inglaterra após entrar em quarentena ali, né? Ter saído da civilização. Porque uma coisa que o filme mostra é que só a Inglaterra passou por isso. E o resto da civilização deixou eles em quarentena e não permitiu que ninguém saísse dali, né? Que era um tanto quanto coincidente, né? E o mundo, ele ainda está como ele é hoje em dia, né? A modernização não saiu do mundo, né? Não é como os outros filmes zumbis, em que todo o mundo inteiro está em quarentena nesse sentido, né? O mundo inteiro está no apocalipse. É só a Inglaterra que se isolou e eles deixaram eles ali para ninguém infectar ninguém. Então, se a infecção for na Inglaterra, deixa eles ali, contenham e não alastrem isso pro mundo. Então, por isso que eles falam, né? Se você pisou aqui nessa ilha, você não sai mais. Você não bota um dedo para fora. Porque você estando na ilha, você é uma infecção, você é uma possível ameaça. Então, eles não permitem nem que você saia. Então, você tem que viver ali. Então, o que acontece é que esses mitos fundadores da personalidade dele, né? Que a Inglaterra põe pra ele. E o pai dele também, né? Sendo a figura central, masculina dele. São aniquilados, né? No momento em que ele... inclusive em falar em aniquilados, ele fez também Aniquilação, né? É um dos outros roteiros que ele fez. Muito bom, inclusive. E... voltando, né? O Spike, ao ver essas mentiras dele, né?
ele começa a questionar se realmente tudo que a vila e o que o pai dele diz é verdade, né? Então ele parte numa jornada com a desculpa de curar a mãe dele, porque ele descobre que existe ali uma outra mentira do pai dele, que tinha uma fogueira, ele disse que não sabia, mas na verdade era um médico, né? O pai dele meio que tenta alertar ele do fato de que era um ser perigoso, mas ele mesmo assim, ele só extrai dali o fato de que ele era um médico e ele quis esconder isso dele, né? E aí, juntamente com o fato dele estar traindo a mãe dele, não ser mais a confiança que ele tinha no início do filme, que era a força que ele tinha no pai dele, ele percebe que ele tem agora o papel de ser o homem que ele perdeu, né? O adulto que ele perdeu da casa, a figura que ele perdeu no vilarejo e na família dele, ele deveria ser com a mãe dele, que estava prestes a morrer. Então ele parte numa jornada para buscar esse médico no continente, levando a mãe dele junto com ele. E o principal que é quebrado, né, nesse caminho, que algumas coisas acontecem, né? Meio... Eu não vou focar tanto nas coisas que não tem muito respeito do arco dele, né? Porque o mais importante aqui pra esse vídeo é o arco do Spike, né? Porque eles passam por diversos perrengues, eles lutam contra os zumbis, os alfas. Tem um momento que ele vacila e a mãe dele tem um momento de raiva, de fúria e protege ele. E ele não lembra quando ele acorda. Tem os momentos que ele consegue matar os bichos, mas ele tem que fugir. Tem um momento que a mãe dele encontra uma grávida e ela pega o filho, né, que não está contaminado dali. E aí o rapaz estava junto com ele, que foi um alívio cômico, foi um bom alívio cômico. Ele é retirado do... ele é morto, né, porque ele tenta conter aquela ameaça, que é a figura do bebê que nasce de um ser infectado. E ele é destruído, né. De certa forma, ele é a figura do estrangeiro, né, que quer destruir aquilo que é a ameaça do exterior, né, do outro país, né. O nativo sempre é um perigo de se reproduzir para o estrangeiro, né. De certa forma, essa é a mensagem para ele, que eles transmitem ali, né. E então eles descobrem o médico acha eles, no caso, né. Eles vão em direção à fogueira, mas o médico encontra eles. Ele não mata, mas ele dopa o Alpha, que é um bicho gigante com pinto gigantesco, que inclusive foi um negócio grotesco do caramba. Eu sei que essa é a ideia, deixar eles todos pelados e grotescos, porque eles estão numa raiva, eles perderam a sanidade. Mas aquele bicho é totalmente grotesco. E então, eles descobrem que o médico não era realmente o louco psicopata que ele era, que empilhava corpos, né? Que matava as pessoas simplesmente por ser uma espécie de psicopatia, né? Mas sim a figura realmente de um médico, né? Quando eles chegam até ele, ele fala, pô, eu não pensei que eu teria que explicar o que é isso aqui que eu estou fazendo, né? Eu pensei que eu morreria aqui sozinho, de alguma forma, ou violentado, ou de forma pacífica, ou de doença, ou sozinho, né? De solidão, ou por alguém que invadisse, ou por infectado. E então ele viu a morte diversas vezes, e ele começou a levar aquela frase, a frase clássica de tatuagem de costela, Carpe diem não, Memento Mori, pra vida dele, né? Que lembra-se que você está prestes a morrer o tempo inteiro, né? Porque o mundo em que o apocalipse volta, né, é um mundo em que você está numa guerra sem tréguas a vida inteira, né? Como diz o poema. É um mundo que a morte tá sempre contemplada pra você, na sua face, todos os dias. Você sabe que você vai morrer, entende? Você, ao invés do mundo civilizado em que você tem a ideia principal de que você está sendo protegido pelos outros, pelos governantes, pelas instituições que podem salvar você de possíveis futuros, quando você está numa situação como um apocalipse, você percebe que você é totalmente perecível, né? Você vê as pessoas morrendo o tempo inteiro e você vê que você é o próximo. Então, a vida passa a ser sempre essa contemplação do fim dela, né? Então, justamente aquele vale de ossos, né? O vale dos ossos secos, é a demonstração de que é o templo da morte, né? O templo de mostrar pro Spike que o que ele estava buscando, né? Que era a vida, né? Buscando a vida da mãe dele. Na verdade, não era o que ele encontraria, sim a demonstração de que a morte estava pra ele, né? Foi a lição que ele não aprendeu no início, né? Que o pai dele tentou... Ele falou, você precisa aprender uma lição com isso aqui, né? Que ele mostra um cara morto que foi feito pra ser infectado e morrer sozinho ali, né? Pendurado.
Só que ele não entendeu naquele momento, mas ele entende que a morte pra ele, não só pra ele, mas com as pessoas que estão em volta dele, é inevitável. Que esse é o principal significado daquele rito que ele fez no início, né? Mesmo que ele não tenha entendido isso, né? E foi somente ele indo na própria jornada pessoal que ele conseguiu perceber que a morte que ele tanto estava buscando tirar da vida dele era o que ele precisava entender que fazia parte, né? E não tinha como ele continuar sendo ele, continuar vivendo a vida dele num mundo que ele tá naquele momento sem perceber que a morte está prestes a acontecer o tempo inteiro. E aí o médico diz pra ele que a mãe dele tem câncer, né? Ele não sabe o que é isso, não sabe que era a metástase que tá no corpo dela, que veio do cérebro pra cabeça, quer dizer, veio do cérebro pro corpo ou do corpo pro cérebro. E então ele percebe que não há mais o que fazer. Não, tipo assim, ele fala, não, eu consigo um remédio, eu vou pra algum lugar aqui no continente e eu consigo pra você. Ele falou, não, cara, não existe um remédio pra isso que a sua mãe tem. Que o câncer não tem cura. E é ali que ele contempla o fato de que a morte, quando ela está cravada em alguém, não existe como você escapar desse fato, né? Então, quando ele percebe isso, quando ele tem essa virada mental, né? Ele também fala, né, não só do memento mori, mas também do memento amoris, né? Porque existem várias formas de morrer. E é uma fala interessante, né? Uma cena muito, muito bonita, né? Também lembre-se não só da morte, mas lembre-se do amor, né? Porque no momento que você está prestes a morrer, lembre-se do amor. O amor é basicamente o mais sublime dos sentimentos que você pode ter enquanto está vivo, né? Não só sentimentos, né? Mas como as escolhas, o ato do amor, né? É o mais forte que te liga ao significado de estar vivo, né? E esses são vários simbolismos muito interessantes, né? O simbolismo do fogo, que é muito, muito carregado junto com o médico, porque ele tem uma fogueira que ele queima os corpos e pega as caveiras, né? E o fogo, ele é esse símbolo dúplice entre a vida, representado pelo fôlego da vida, né? A chama que acende quando você está vivo. Quanto também a morte, né? Que é o perigo de você ser queimado, da combustão, né? De ser destruído, né? Como são os corpos que são queimados no filme, né? E a mesma coisa é o médico. Que o médico também, além dele ser o simbolismo da vida, né? Da salvação da sua vida, né? Quando você está perecendo, ele também é o símbolo da presenciação da morte, né? Ele está sempre ali junto com você no momento de você estiver morto. É ele que dá tanto o laudo quanto também pode presenciar, né? É ele que te diz se você pode morrer ou não, né? Ele que te desilude quanto a isso. Então, essas figuras são os artefatos que ele passa no meio do caminho para ele conseguir compreender o que é a vida dele daqui em diante, né? Parte do céu, parte da criação, da fundação de si, é entender essas coisas como é o mundo agora, né? Não só como é o vilarejo dele, né? A zona confortável com os mitos que ele foi desconstruindo durante o filme, né? E aí, após ele conseguir perceber essas coisas, ele sai de lá e vira meio que uma outra pessoa, né? Ele parte pra jornada sozinho, né? Solitário. Depois tem um fim meio esquisito, meio nonsense no final, né? Que eu não prefiro nem comentar sobre aquele filme. Eu acho que é porque vai ter um filme em 2026 que eles estão fazendo já, que é 28 anos depois o Templo de Ossos. E é isso. Bom, no principal o filme é isso, mas assim, a parte técnica é muito interessante. O Alex Garland, ele só usou iPhone pra fazer esse filme, tanto que dá pra você perceber que ele usa umas lentes que forçam bastante, né? Que dá pra ver umas aberrações cromáticas quando dá um zoom. A imagem às vezes fica flat, ou às vezes fica bastante ampla. Aí tem aquele ultra-wide dos celulares que tem hoje em dia. E aí tem umas cenas muito bonitas, assim, uma fotografia muito bonita, mas eu acho que a edição e a mixagem de som é a melhor parte desse filme. Os sons do apocalipse, assim, sons de sirene, sons de graves, coisas que são digitais, né? O filme inteiro é meio digital. É como se, assim, é interessante porque só a Inglaterra está usando arcos e flechas, né? Usando tecnologias antigas, usando os mitos antigos deles, enquanto o mundo inteiro está na tecnologia. Então é como se eles estivessem sendo observados por meio digital, que somos nós, né? Na nossa perspectiva para olhá-los, né? Com nossos olhos, né? Então o iPhone é uma ótima escolha para isso. E aí os sons que são quase como paranoias ou como pensamentos intrusivos durante a visualização do filme é outra coisa que ajuda bastante nisso, né? De você ver que o mundo que eles estão tá rodeado por um outro mundo, né? Que tudo aquilo ali é uma espécie de mito, né? Que você acredita ali, que foi destruído.
Então eu acho isso interessante. O roteiro não tem nada demais além disso. A história é basicamente isso. É até bem curtinho. Talvez pra ter aquele gosto de quero mais que eles querem fazer pra próxima franquia. Eu não acho que esse filme vai ir tão bem. Eu acho que não tá indo muito bem. Os cinemas nem estão dando muita prioridade pra ele. Se você não vai buscar o filme sozinho, você meio que não consegue achar o filme. Mas é isso, né? Eu curti bastante o filme, é uma experiência boa. Na segunda vez que eu vi, eu consegui notar essas coisas e não foi tão boa como a primeira vez, né? Então se você ver só uma vez é melhor, porque é uma experiência muito interessante, né? A trilha sonora é muito boa, as imagens que você vê impactam bastante, mesmo que não seja um significado tão assim profundo, né? Mas seja um ótimo roteiro, né? Porque esse roteirista é muito bom. O diretor também, mas também não é tão bom assim, né? E é isso. Eu agradeço que vocês tenham visto até aqui. Eu espero ter agradado vocês no vídeo de hoje. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Deixem um like, comentem mais nos vídeos. Eu acho que o que mais precisa é comentários agora. Eu agradeço por ter dado muito certo o vídeo anterior, que foi sobre a ciência e sobre a censura que eu fiz com o Ropiano. Deu bastante certo, deu bastante visualização. Também por uma campanha que eu fiz, né? Mas, muito obrigado. Mas mesmo assim, eu acho que o que faltou foi comentário de vocês e um pouco mais de like, né? Então, por favor, deixem like de vocês. E eu vou colocar mais uma palavra que da última vez só uma pessoa viu até o final. Inclusive eu fixei ele. Muito obrigado, cara. Eu tenho que decorar o seu nickname pra citar mais você, né? Então eu vou colocar uma palavra aqui pra vocês que é aniquilação. Isso aí, aniquilação. Então muito obrigado. Comentem coisas que tenham a ver com o vídeo. Compartilhem se vocês puderem. E é isso, pessoal. Muito obrigado e falou!